Olá, paz do Senhor, sou o pastor JC Silva com um foco na lição 11 com a temática Jesus Cristo é poderoso para solucionar problemas extremos. Deixe seu feedback através de seu like, seus comentários, me ajude a levar essa reflexão bíblica ainda mais longe. Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, acione o sininho para receber as notificações das novas postagens. Compartilhe o vídeo aí nas suas redes sociais e me diga de onde você está conectado. Juntos e unidos, Deus nos usará para abençoar muitas pessoas. O texto áureo está em Marcos capítulo 4, versículo 41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Na verdade aplicada, o bispo Samuel Ferreira, que é o comentarista da lição desse trimestre, ele diz que não devemos temer nada, pois Jesus é suficientemente poderoso para nos fazer vitoriosos. O texto de referência está em Marcos capítulo 4, versículos 36 a 39, onde registra que os discípulos, ao atravessar o mar da Galileia, eles foram surpreendidos por uma grande tempestade com fortes ondas que cobriam o barco. Jesus estava dormindo na parte traseira da embarcação, foi despertado pelos discípulos e ordenou que o mar se aquietasse, o que ocorreu de forma imediata, deixando até mesmo os discípulos impressionados. Hoje o destaque é no pleno poder de Jesus sobre as forças da natureza e sobre as forças espirituais, bem como na imutabilidade de Jesus que o mantém com o mesmo poder e a mesma autoridade em todos os tempos, em todas as épocas e situações favoráveis ou não. O poder de Jesus sobre as tempestades, como ocorreu aqui em Marcos capítulo 4, versículos 36 a 39, é apenas uma amostra de como toda a natureza criada por Deus está sujeita às ordens de Jesus, pois não apenas as tempestades elas estão sujeitas ao poder de Jesus, mas toda a natureza, toda a obra criacional. Esse episódio aqui, ocorrido com os discípulos no Mar da Galileia, foi muito importante, pois os discípulos estavam iniciando a fé e precisavam se consolidar por meio de experiências reais e pessoais com Deus, tanto em relação às tempestades físicas que ocorrem na natureza, quanto também nas tempestades espirituais, já que em meio a toda aquela ventania, eles ficaram emocionalmente assustados, quase sem reação física, dado a bravura do mar, e tiveram a fé provada. A ordem de Jesus para os discípulos atravessarem para outra margem do Mar da Galileia, ela ocorreu em um momento de aparente calmaria no ministério de Jesus, no qual as pessoas se reuniam para ouvi-lo e Jesus aproveitava para repassar diversos ensinamentos. Já em alto mar, com as constantes oscilações de temperatura que caíam de forma brusca em até 18 graus, formou-se uma grande tempestade com fortes rajadas de ventos, com risco iminente de naufrágio. Aparentemente, essa normalidade na travessia ela não deveria ocorrer, pois os discípulos eles estavam cumprindo uma ordem direta de Jesus, mas eles não ficaram isentos delas. Como a ordem de travessia do mar ela partiu diretamente de Jesus, os discípulos recorreram a ele na busca por uma solução imediata. Ou Jesus fazia algo, ou eles sofreriam naufrágio e morreriam à deriva no mar. De igual modo, na vida cristã, haverá momentos nos quais Jesus dará ordem aos seus servos e suas servas que os levará a experimentar situações adversas aparentemente intransponíveis. No entanto, esses são e serão momentos preciosos para promover experiências únicas que vão consolidar a fé cristã. Sempre que você estiver atendendo uma ordem de Jesus e as adversidades se colocarem no seu caminho, não hesite. Saiba que é apenas uma oportunidade de você conversar com Jesus e experimentar o mover sobrenatural de Deus na sua vida. A obediência voluntária do cristão a uma ordem divina faz com que Deus se posicione de forma a garantir as possibilidades de superação de quaisquer obstáculos e a derrota de quaisquer inimigos. Quando Deus manda, a responsabilidade direta é dele e não de quem obedece. Agora, quando a pessoa escolhe os seus próprios caminhos e segue adiante, ao ponto de Deus lhe permitir focar nos seus próprios objetivos para satisfazer seus desejos pessoais imediatos, a responsabilidade direta, ela não é de Deus. Por isso, quem toma a iniciativa quanto a decisões isoladas da vontade de Deus, deve estar ciente de que deverá pessoalmente assumir todos os riscos.
Outro fator importante quanto à tempestade enfrentada pelos discípulos em alto mar é que Jesus também estava no barco. Durante o ministério terreno de Jesus, ele poderia estar de duas maneiras presente com os discípulos. Jesus poderia estar presente fisicamente, como foi o caso em estudo, pois Jesus era um ser humano comum e abriu mão temporariamente de exercer o seu atributo divino de onipresença. Em segundo lugar, Jesus ele poderia estar presente por meio de uma cobertura espiritual, já que como líder espiritual, mesmo sendo um ser humano comum, Jesus ele poderia interceder por seus discípulos, estando eles distantes, e eles seriam protegidos, abençoados e guardados de todo o mal. O bispo Samuel Ferreira, em seus comentários, ele reforça que nas escrituras as águas muitas vezes simbolizam a morte. E aqui é uma referência à morte espiritual, pois o mar na Bíblia é um dos símbolos do sistema mundano fora da vontade de Deus, que é cheio de adversidades e de perigos. Durante a passagem, o mar e o vento se consolidaram em um obstáculo aparentemente intransponível. E com a vida em risco, os discípulos recorreram a Cristo, que estava no barco com eles. Com a sua morte e também com a sua ressurreição, Jesus deixou seu corpo terreno e não é mais apenas um grande líder espiritual. Jesus reassumiu seus atributos divinos, conhece todas as coisas, tem todo o poder e autoridade, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, podendo ser acessado por seus servos e suas servas, acessado aí pela fé a qualquer momento. Foi Jesus mesmo quem disse: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Jesus sabia perfeitamente das adversidades que surgiriam diante de quem propusesse a cumprir a missão cristã. E como foi ele quem deu a ordem para a missão cristã, a sua presença é a garantia de que é possível cumprir essa missão. Em sendo necessário, caso seja acionado, Jesus ele entrará em cena e fará o mesmo que fez em prol dos seus discípulos naquela tempestade. Em Marcos capítulo 4, versículo 39, Jesus repreendeu o vento, ou seja, deixou evidente a sua desaprovação e a sua disposição em combatê-lo. Jesus disse ao vento: cala-te. Ou seja, Jesus ordenou que ele ficasse em silêncio, aguardando inativo, até que Jesus expressasse a sua vontade. Jesus também ordenou que o vento se aquietasse, ou seja, que o vento reagisse como se estivesse amordaçado e impossibilitado de quaisquer ações danosas. Para Cássio Murilo Rosa da Silva, Jesus ele assumiu para si a ameaça sofrida pelos seus discípulos, exigiu que o caos cessasse e o vento e o mar lhe obedeceram. A exemplo do que ocorreu com Jesus na condição de um ser humano comum, a presença de Jesus na vida do cristão torna o cristão capaz de realizar grandes façanhas, como Jesus disse nos evangelhos. Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Assim como o vento e o mar reconheceram a autoridade espiritual de Jesus, mesmo ele estando vivendo como ser humano comum, as tempestades da vida, as lutas, as provações, as situações de extremas aflições e o inimigo da alma humana, eles reconhecem quando há a autoridade de Deus na vida de um cristão fiel e se submetem de forma plena. Marcos capítulo 4, versículo 40, fica claro que há momentos nos quais o cristão tem a sua fé testada, provada, e ela precisa ser aprovada. Os discípulos já haviam presenciado diversos milagres e já deveriam estar aptos a exercitar a fé. No entanto, Jesus os questionou dizendo: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Não raras são as vezes que afirmamos acreditar no mover sobrenatural de Deus, mas quando precisamos comprovar de forma prática, nós falhamos. Mas em meio aos vendavais da vida e às falhas humanas, Jesus está sempre pronto a socorrer quem clamar a Ele e fará como prometeu fazer. O poder de Jesus sobre os demônios
antes mesmo de ele chegar na região de Gadara, ficou claramente demonstrada, pois os demônios sabem que a presença de Jesus, a ação de Jesus, onde há pessoas aprisionadas pelos demônios, gera libertação espiritual e transformação de vidas. Por isso, tendo domínio sobre as forças da natureza, o inimigo tentou impedir que Jesus chegasse em Gadara. A ida de Jesus a Gadara, bem como a disposição do cristão em cumprir a missão de evangelizar e fazer discípulos, gera percas ao inimigo, e o inimigo fará de tudo para atrapalhar, para impor barreiras e dificultar as coisas. A experiência de Jesus e dos discípulos, adquirida na abundância promovida pelo mover sobrenatural de Deus, os tornaram melhor capacitados para lidar com situações extremas, como ocorreu ali em Gadara. Em Gadara, eles depararam com um homem possesso por legiões de demônios, impossível de ser controlado com a força física ou com artifícios humanos. Nem mesmo as condições subhumanas nas quais aquele homem vivia e as infecções causadas pelas automutilações provocadas por pedras pontiagudas, nem mesmo isso minava a força física do endemoninhado de Gadara. As constantes e duradouras possessões demoníacas, por certo, também já havia afetado a sua sanidade mental, ao ponto de o gadareno nem parecer ter sido criado à imagem e à semelhança de Deus. Ele mais parecia um monstro, ele mais parecia uma assombração. Quem ousasse cruzar seu caminho, o risco de morte física era iminente. Jesus e os discípulos, eles corriam o mesmo risco que as outras pessoas. No entanto, Jesus ele era cheio do Espírito Santo, estava em plena comunhão com o Pai e andava sob a direção do Espírito Santo. Por isso, eles não foram afetados emocionalmente, espiritualmente e nem fisicamente com esse risco. Jesus poderia ter tomado outra rota e se esquivado daquele problema que não era dele, mas da sociedade de Gadara, e em especial era um problema da família do gadareno. Mas Jesus estava pronto para lidar com situações extremas e cumprir a sua honrosa missão de levar a oportunidade de as pessoas serem libertas. O bispo Samuel Ferreira, ele comenta que aquele morto-vivo é um retrato vívido e realista da desordem, da confusão e do medo que o inimigo impõe nas pessoas que vivem fora da vontade de Deus e sob o seu domínio. Só que há um limite estabelecido por Deus e o inimigo ele não pode ultrapassar esse limite. Fico a pensar que em algum momento de lucidez, aquele gadareno tenha clamado por misericórdia de Deus, ou se alguém da sua família, um conhecido seu, intercedeu por ele diante de Deus para que houvesse uma libertação total do caos físico, moral e espiritual vivido por aquele homem. Mas o certo é que Jesus, guiado pelo Espírito de Deus, foi até aquele homem para libertá-lo e os demônios tiveram que se submeterem à ordem de Jesus. O foco principal do ministério de Jesus era o evangelismo, a divulgação das boas novas de salvação. O exorcismo, o expulsar demônios, era apenas uma consequência natural da ação do evangelho na vida de Jesus, como também na vida das pessoas que ouviam Jesus evangelizar. Jesus era um homem que vivia pela fé, e as pessoas, ao ouvir o evangelho, elas eram motivadas a ter fé. Por isso, as libertações físicas e espirituais aconteciam. Por isso, os demônios se submetiam a Jesus e se submetem aos fiéis servos e servas de Deus na terra. O reino de Deus é um reino libertador e ele estava e está entre os seres humanos por meio da pregação do evangelho e do mover do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. O fato de os demônios falarem, se utilizando da voz do gadareno, reconhecendo que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo, era apenas uma artimanha para fazer desacreditar o ministério terreno de Jesus como um ser humano comum. Como o inimigo sabia que não poderia impedir que Jesus voluntariamente se entregasse para morrer na cruz no lugar da humanidade, o inimigo ele quis levar as pessoas a acreditarem que o fato de Jesus realizar milagres, expulsar demônios, fazer tantas maravilhas e encarar a cruz era porque ele era filho de Deus e não um ser humano comum como era. Em outras palavras, o inimigo queria levar as pessoas a acreditarem que um ser humano comum ele não podia e nem pode ser usado por Deus com dons sobrenaturais, ao ponto de o próprio inimigo ter que se submeter e obedecer a um cristão cheio do Espírito Santo de Deus, a exemplo do que ocorreu enquanto Jesus viveu e sobreviveu como ser humano comum.
O inimigo queria fazer acreditar que Jesus só suportaria a cruz porque ele era filho de Deus e não um ser humano comum. Que o ser humano comum não pode vencer e superar situações extremas, problemas extremos no decorrer da vida. A Bíblia, em sua inerrância, ela é clara em afirmar que Deus ele age no mundo por meio de pessoas comuns, de pessoas naturais limitadas e às vezes falhas, mas que vivem na dependência dele. Foi Jesus, o Cristo ressurreto, quem prometeu dizendo: estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito no céu. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Essas promessas de Jesus foram evidenciadas na vida da igreja primitiva por diversas vezes e até os dias atuais ainda continua sendo evidenciada. Ainda hoje o poder das trevas se curva diante do sol da justiça, inclusive quando o sol da justiça ele está na vida de uma pessoa que vive no centro da vontade de Deus e anda sob a direção do Espírito Santo. Todas as forças malignas elas já foram vencidas por Jesus na cruz do Calvário e um dia as forças malignas elas deixarão de atuar na terra, serão aprisionadas no mais profundo do abismo e nunca terão acesso ao novo céu e à nova terra. Pelo fato de ter poder, de ter domínio sobre os demônios, Jesus dá nova vida ao ser humano, assim como fez com o gadareno após aquele inesquecível encontro no qual Jesus ele aproveitou as circunstâncias adversas, as circunstâncias extremas, pois via nelas oportunidade de expandir o reino de Deus, de gerar vida espiritual e física abundante e de se tornar mais experiente no exercício do seu ministério. A maior qualidade de vida física e emocional que Jesus promoveu na vida do gadareno foi orientá-lo a ir para junto da sua família, testificar das grandes coisas que Deus fez na vida dele. Nos casos em que é possível ter convívio familiar saudável, se recusar a ter e abandonar a família com o pretexto de servir a Jesus é um equívoco, exceto nos casos em que Deus ele comissiona a pessoa a missões especiais e a pessoa se ausenta de seus parentes, a exemplo do que aconteceu com Abraão e também com Paulo. A comunhão familiar ela deve evidenciar uma vida cristã transformada pelo poder do Evangelho, sob pena de a pessoa não ter de fato vida espiritual. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, Paulo diz: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Em 1 João capítulo 4, versículo 20, João diz: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? O bispo Samuel Ferreira, em seus comentários, ele ressalta que quando o ser humano ele tem um verdadeiro encontro com Jesus, a sua vida muda e ele descobre que até mesmo as situações de extremas adversidades, elas são transformadas pelo Senhor. Ainda que as circunstâncias sejam totalmente desfavoráveis, elas podem ser mudadas, elas podem ser transformadas. Basta acreditar e depender do extraordinário poder de Jesus, que continua sendo o mesmo, pois Jesus ele é imutável. Nem mesmo o passado, o presente ou o futuro afeta a essência divina, o seu pleno poder de continuar sendo o que sempre foi e sempre será. Antes de encarnar e se tornar um ser humano comum, Jesus ele coexistia com o Pai e com o Espírito Santo, e a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Enquanto Jesus exerceu seu ministério terreno, mesmo despojando temporariamente de toda a sua glória divina, por meio da ação do Espírito Santo na vida de Jesus, ele pôde realizar o que precisou ser realizado de forma sobrenatural e teve a sua capacidade humana de resiliência e superação expandida. Cheio do Espírito Santo, Jesus curou enfermos, perdoou pecados, expulsou demônios, ressuscitou mortos,
multiplicou alimentos, transformou a matéria, fazendo com que a água se tornasse vinho, dominou as forças da natureza, teve força suficiente para se submeter à crucificação. Após a sua ressurreição, Jesus voltou a se utilizar de todos os seus atributos divinos, inclusive o da onipotência. Em Mateus capítulo 28, versículo 18, chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ou seja, Jesus tem plenos poderes sobre os mundos animal, vegetal, mineral e espiritual para gerir, para administrar, para reger, para governar, para fazer o que for preciso ser feito em todo o universo. E em Apocalipse capítulo 1, versículos 14 e 15, Jesus apareceu a João como o supremo juiz do universo, o único capaz de julgar com justiça, de recompensar os fiéis na justa medida e condenar os ímpios que se recusam a reconhecê-lo como Adonai, como o supremo soberano do universo. O fato de Jesus continuar sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente dá ao cristão a segurança necessária para ele confiar no seu amor e na sua fidelidade. O cristão deve levar em consideração que o tempo de Deus é diferente do tempo humano, e o fato de algumas situações adversas demorarem mais tempo do que se espera não significa que Jesus tenha mudado. Cabe a Jesus decidir o melhor momento e a melhor forma de agir, tendo em vista a sua perfeição. O que o ser humano imagina ser melhor para si pode ser fonte de muitas ruínas, mas o que Jesus entender ser o melhor para o ser humano, de fato é. O bispo Samuel Ferreira, ele comentando, diz que Deus nunca vai dar preferência aos ricos e oprimir os pobres. Pelo contrário, quanto mais vulnerável for ou estiver uma pessoa, maior pode ser a ação de Deus em seu favor. Basta que a pessoa clame por Jesus de forma sincera, de forma resiliente e que permaneça em Jesus. Como está em João capítulo 15, versículo 5, onde Jesus diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Desejo intenso, esforço ou boa vontade humana não é suficiente. É preciso estar e permanecer em Cristo para se alcançar as soluções necessárias para os problemas extremos. Davi só pôde salvar as ovelhas da boca do leão e do urso porque ele teve oportunidade de estar próximo delas e elas permaneceram sob os cuidados pastorais de Davi sem se ausentar do rebanho. Jesus, ele é o supremo pastor e ainda que ele tenha poder e autoridade para fazer quaisquer coisas, perfeito como é, Jesus ele respeita a decisão humana de estar ou não permanecendo nele. Assim como as ovelhas conhecem a voz do pastor, os servos e servas de Deus, as ovelhas do aprisco de Jesus, devem se esmerar em fazer o mesmo. Em Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus disse: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Como supremo pastor, Jesus é o único capaz de levar o ser humano a conhecer a sua verdade libertadora e transformadora, que é uma bênção que está condicionada à permanência voluntária e harmônica da pessoa na sua absolvição e também na sua obediência às palavras de Jesus que estão expressas na Bíblia Sagrada. A vivência diária do cristão de acordo com o padrão bíblico é que comprova de fato e de direito que ele permanece em Cristo. Jesus tem poder sobre as forças da natureza, sobre as forças das trevas, como também sobre quaisquer autoridades ou eventos nos mundos físico e espiritual. Só Jesus pode implantar a paz no meio do caos físico, material ou espiritual que vem com o intuito de destruir o ser humano. Nada pode impedir o agir de Jesus. Jesus é imutável, por isso tudo que ele já foi e fez no passado, ele continua sendo e fazendo até hoje. Estando e permanecendo em Jesus, não há por que temer o mal, pois é Jesus quem garante a superação e a solução de quaisquer problemas extremos. Que o Espírito Santo de Deus te ajude a permanecer em Jesus e também a permanecer cheio do Espírito Santo, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.